Fala galera do Trade, tudo bem com vocês? Poxa vida, que prazer estar aqui para mais um episódio da nossa terceira temporada do Pod Trade. Esse projeto que está recebendo e reunindo profissionais de renome no mercado e trazendo para vocês as melhores práticas e os conhecimentos mais atualizados de trade, porque trade marketing precisa sim de embasamento teórico, senão fica preso na operação e morre na praia. Trade para evoluir tem que ter conhecimento teórico. Então, antes de chamar o nosso grande convidado de hoje, um grande amigo, um fera do mercado, eu queria fazer o nosso agradecimento aqui aos nossos parceiros e patrocinadores do nosso Pod Trade, a começar pela Focus Trade Ações, que é uma agência de trade marketing especializada em positivação, logística e materiais de ponto de venda. O Grupo Criativo, uma agência, um escritório de design estratégico que tem uma vertical de design de ponto de venda muito bacana. A Trade Suite, que é uma empresa de tecnologia que te ajuda a construir uma plataforma de BI em trade marketing para te ajudar em qualquer ponto da tua operação. A Fábrica de Ideias, que é um fabricante de materiais de ponto de venda com um processo de injeção de alto nível, super tecnológico, que atende grandes marcas no Brasil todo. A Incentive-me, que é uma plataforma de incentivo que te ajuda a construir estratégias e implantar programas e campanhas de incentivo para a tua equipe de vendas, o teu comercial e para o teu trade marketing. E o Puzzle, que é um aplicativo de gestão de mão de obra compartilhada para ajudar as tuas agências de trade marketing a fugirem daquele grupo de WhatsApp que não grava informação nenhuma, que só recebe registro. O Puzzle te ajuda a fazer a gestão estratégica do teu time de campo. Então, chegou a hora de anunciar. Olá, Rubens! Esse amigão querido. Pô, cara, a gente se conhece nem faz tanto tempo, mas parece que eu te conheço há uma vida. Porque tu é um cara que a gente tem uma coisa Acho que foi uma conexão, Rubens. Uma conexão. Que naturalmente aconteceu. Até da tua mãe eu sou amigo, cara. A deusa. Eu às vezes tô lá no meu Insta e eu recebo mensagens de anjos, de corações, de bons augúrios. Um dia ela escreveu assim: Rubens, eu amo tu e a tua família. Eu falei: eu te amo também, deusa. E eu perguntei quem é a mãe do Diogo. E a gente se gosta de forma natural. Nunca falamos com ela pessoalmente, falei com ela pessoalmente, mas assim, como ela sabe que a gente é amigo, ela, né, sabe, eu acho que ela sabe que então são teus amigos do bem. E minha mãe cara? se conectou com a tua história, Rubens, com a tua família, ela te acompanha, os teus stories, agora no teu novo momento de vida e de jornada, né, morando em outro país, a gente troca figurinha, ela gosta demais. Ela é um amor, ela torce muito por mim, eu por vocês, e tô aqui com o filho dela, esse grande cara, e eu queria começar falando assim sobre a jornada do Diogo Alves. Hoje ele é sócio da Incube Metrics, uma empresa que eu já tive a oportunidade de ver por dentro funcionamentos, foram parceiros e patrocinadores lá da nossa Academia Experience. E olha, gurizada, é uma empresa aí revolucionária, né, que integra inteligência, consultoria, loja perfeita GC. Analytics, gerenciamento por categoria, trade marketing. Olha que troço fantástico. É nossa praia. E é o que todo mundo precisa, né, cara? Todo trade de qualquer indústria precisa de uma empresa como a de vocês. Então, assim, só que o Diogo, ele não começou na Incube Metrics, né? Ele vem de uma jornada empreendedora. Tu começou no varejo da tua família, Diogo? Exatamente. Rubens, primeiramente, muito obrigado. É um prazer eu estar aqui com você, com a tua audiência, pessoal falando de trade, de marketing, de vendas, de merchandising, operações. Tudo que a gente ama. Tudo que a gente ama, né? E é exatamente como você comentou, Rubens. A minha trajetória começou num varejo familiar na cidade de Curitiba, no Paraná. Você sabe que eu nasci literalmente num balcão de mercado. Meu pai tinha um varejo de vizinhança. Tem até uma foto de eu pequenininho, bebê, num canguruzinho, sabe? Uhum. E minha mãe no balcão de mercado. Mercadinho, supermercadinho de bairro. Mercadinho. Exatamente, isso. E aí eu lembro, Rubens, por exemplo, dos vendedores do canal Indireto chegando com a pastinha e vendendo ali para o meu pai. Eu lembro do vendedor de bebida, já chegando, naquela época era um palme desse tamanho, cara, chegando para vender bebida, o vendedor da Coca. E eu olhava aquilo e falava: cara, que demais, cara, um dia eu quero estar fazendo isso. Meu pai: não, você vai tocar um negócio junto comigo, deixa disso. Cara, foi assim que começou a minha trajetória. E eu acho que é assim, Rubens, da onde a gente vem não determina quem a gente vai ser, mas influencia muito a nossa vida. Não sei se você concorda comigo. Concordo totalmente. Mas não determina, né? Não, nada é determinístico. 100%. Nada, exatamente, mas influencia na nossa vida. Eu acho que ali nasceu paixão por marca, por varejo, pelo shopper, que meu pai carinhosamente chamava de freguês,
pelo cliente, enfim, pelo ponto de venda. Nasceu ali, né, desse negócio familiar. Tá no teu DNA, então. Total. O varejo. Cara. Exatamente, cara. E eu gosto muito, eu tenho orgulho de compartilhar e falar isso. Você entendeu? Porque faz parte da minha história. Bom, certamente muita coisa aconteceu entre esse momento que tu tomou contato com o Palme do canal Indireto até o momento que eu te conheci. Porque quando eu te conheci, tu já era cabeção lá do trade, do GC, da Três Corações. Eu não sei o que aconteceu antes disso, né? Se tu quiser, tu conta aí um pouco pra nós. Quero contextualizar, Então Rubens. tu contextualiza. Mas assim, pra mim, o teu grande case e o que te deu essa projeção que tu tem hoje, na minha visão, é a construção das estratégias de gerenciamento por categorias. Correto. E de uma categoria, né, pessoal, que se tornou prevalecente dentro do varejo, que evoluiu muito, que se especializou muito, que é a categoria de café. Commodity, né? Era um commodity, Você entendeu? que nem açúcar, que nada nem arroz, contra o açúcar, que nem arroz. Exatamente. Não, tu fala sempre os arroz, eles vão ficar bravos, hein? Mas também evoluiu bastante. Ele tá evoluindo, não tem vários tipos, mas assim, não tem... Mas era visto dessa forma. Mas não tem a força que o café tem. Não deixa a margem que o café deixa pro supermercado. Tá, mas conta pra nós a tua jornada depois lá do balcão da tua família até a Três Corações. O que aconteceu, Rubens? Eu queria estar do outro lado do balcão. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Grupo Três Corações. Eu entrei, cara, para ser um cara back-office da área de vendas. Então tá ali junto com o vendedor, supervisor de venda, gerente, acompanhando indicador comercial. Ali começou a minha trajetória. Resumidamente, da área de como back-office de vendas, fui para a área de inteligência de mercado. Tu te formou em que na faculdade? Cara, na verdade eu sou formado em administração hoteleira. Olha aí, gente, é mais um louco que caiu no trade. Um arquiteto, administração hoteleira. Nunca tu vai ver alguém que é formado em trade, porque não tem como ser, né? Mas, Rubens, você sabe o que é isso? Veia empreendedora. É isso, cara. Claro. Tá no DNA. Sim. Você entendeu? Você tem uma veia empreendedora, que eu sei. Sim, tem. Vem da família, cara. Então, tem. acho que a gente leva isso com a gente. Com certeza. Independente de onde a gente tá, na área da atuação, a gente leva isso com a gente. Entendeu? Área de back-office de venda, inteligência de mercado. Fui para a área de processo de vendas, então ali eu tive muito contato para estruturar a rotina de vendedor, supervisor, gerente, fazer o papel de coach com vendas, né? A gente avaliar toda a equipe de vendas baseado em indicadores comerciais, KPIs. De processo de venda, fui para pesquisa de mercado, e aí eu tive contato, né, com pesquisa de mercado, grandes institutos como Nielsen, Kantar, Scantec, Dunham, GFK e mais uma infinidade de institutos e metodologias de pesquisas diferentes por conta desse background analítico. Dali eu implementei uma área de inteligência de trade. Diogo, como assim inteligência de trade? No Grupo Três Corações. Foi o momento que o trade marketing ele estava naquela jornada, na jornada de profissionalização. Que ano foi isso? Rubens, foi 2006, 2005, 2006, Pô, faz cara. 20 anos? Sim, 2005, Caramba, 2005, 2006, um pouco menos, né? 2005, 2006. Sim, 19 anos. Exatamente. E aí, em 2005, 2006, implementando a área de inteligência de trade, no momento que o trade ele estava evoluindo para não só ser uma área de suporte ao time de vendas, operação, merchandising ou eventos, mas ele começar a utilizar os dados de coleta no ponto de venda. Então, eu implementei uma plataforma de trade para a gente coletar dado no ponto de venda. Então, como é que está a participação, como é que está o nível de ativação, preço, enfim, tudo isso. E aí, forneceu uma série de métricas para você suportar a área de trade com dados. Mas já tinha área de trade? Já existia área de trade, mas até então ela era mais execução e eventos. Ela não tinha esse caráter mais estratégico. Então essa inteligência... E não fornecia esses dados para o negócio. Mas essa inteligência nasceu dentro de vendas, então, dentro do comercial. Não estava dentro de trade. Não, exatamente. Estava dentro do comercial. Do comercial. Exatamente. Eu estava dentro da área de inteligência de mercado. Eu não estava dentro da área de trade, bem colocado. Eu queria deixar aqui uma inspiração para quem está assistindo esse conteúdo, a importância do empreendedorismo dentro do trade marketing. Tu só vai crescer na área de trade se tu, assim como o Diogo aqui está nos contando, perceber alguma oportunidade de criar alguma coisa nova dentro de uma estrutura existente. No caso dele, ele criou essa área de inteligência. Sim, exatamente. Que, cara, de repente tu nem fez um projeto para se tornar trade. Não. Foi indo. Natural. Quando tu viu... Foi natural, Rubens. E é o que você falou. É o que eu chamo de empreendedorismo executivo. Você entendeu? Você empreender. Porque, na verdade, nós somos os nossos... maiores negócios, Rubens. Exatamente. E você nem se fala, né? Você entendeu? Nós somos os nossos maiores negócios. Então, por que não empreender onde eu estou? Você entendeu? Fica a dica aqui para todo mundo que está assistindo Muito a gente. bom, muito tá? bom.
Beleza, então foi uma área que foi um divisor de águas na execução da companhia, porque a gente começa a medir toda a produtividade do time de campo. Onde é que está o promotor? Quanto tempo ele está passando na loja? Quais lojas ele está visitando? Quanto tempo ele passa em deslocamento? Você imagina que naquela época o Grupo Três Corações já tinha mais de 1.000 promotores diretos dentro da operação. Então, assim, se você não tiver um modelo, Rubens, um sistema de governança com KPIs, com processos robusto, cara, você perde muito numa operação, independente do tamanho da operação. Você imagina uma operação desse tamanho. Nossa. Você entendeu? Naquela época tinha o quê? 50, 60 headcounts, né? Assistentes de promoções, supervisores de promoções e trade coordenadores. Então, já era uma estrutura de trade muito robusta, de merchandising muito robusta. E aí precisa de governança, tá? Eu não sei se tu concorda, acho que sim. Eu sempre defendo a ideia de que o trade tem que nascer por algum lugar, né? E muitas vezes ele nasce exatamente para organizar esses processos de merchandising, né? Sim. Então as empresas, elas... Onde é que qual é que é a base de formação de um trade estratégico? É numa operação de merchandising. Que tu ali percebeu a necessidade de organizar. Ninguém estava dizendo faz trade. Era o merchandising. Sim. Aquilo ali depois, como é que foi essa virada de chave? Como é que então tu, desse momento que surgiu essa inteligência de acompanhamento de merchandising, como é que isso foi evoluindo até chegar no processo de GC? Pronto, evoluindo. Vou pegar essa palavra que tu trouxe, Rubens. O trade é uma jornada. A gente sabe disso. Ele vai... se ele tiver uma liderança com visão, que queira fazer a coisa acontecer, ele vai amadurecendo porque ele vai agregando processos, metodologias e ele vai naturalmente se tornando mais estratégico. Você concorda comigo nisso? Total. Você entendeu? Então, Nem todos conseguem, né, meu? Só que nem todos conseguem, infelizmente. Exatamente. Nem todos conseguem. A área de inteligência de trade, ali, por exemplo, nasceu a primeira versão da loja, chamava de loja nota 10 na época, que era uma fotografia de sucesso, Rubens. Nasceu ali. Olha como a coisa vai acontecendo. Porque, beleza, eu já tenho uma plataforma e eu tô acompanhando e mensurando toda a minha operação no campo. Eu já estou coletando dado dentro do ponto de venda. Beleza, agora eu tenho a visibilidade disso. Mas quando a gente olha para o meu negócio, para a minha categoria, para os canais, quais são os pilares, quais são os KPIs prioritários? Você entendeu? Aí nasceu, por exemplo, a fotografia de sucesso nesse exato momento. Tá? Tudo isso eu vou responder a tua pergunta do estratégico, como é que isso evoluiu. Eu estou contando a jornada, a história e trazendo, e até para servir, sei lá, de inspiração para quem está assistindo, para entender como é que foi comigo, quem sabe pode acontecer dentro da operação de vocês também. Nasceu a primeira versão, daí que a gente, da loja perfeita, fotografia de sucesso. Fotografia de sucesso evoluiu para uma loja perfeita. Tem um conceito também, Rubens, você já sabe disso, uma vez a gente conversou sobre, eu gosto de... Muitas empresas tratam da mesma forma e não tem nada de errado nisso, mas eu acho que o mercado evolui e de operação para operação isso é diferente. Fotografia de sucesso é uma coisa, loja perfeita, dentro do meu entendimento pelo menos, é outro, tá? Mas, Diogo, me explica, cara, me explica melhor o que é isso. Fotografia de sucesso, eu estou falando dos KPIs, das regras do negócio em relação à execução. Então, por exemplo, dentro de uma fotografia de sucesso, eu vou definir que o meu sortimento ele é um KPI prioritário para mim. Você entendeu? Presença. Eu vou definir que participação é importante dentro do meu negócio. Eu vou definir que preço, cara, eu preciso estar dentro da régua. E ponto extra, eu preciso estar ativado. Pronto, eu trouxe 4 pilares básicos de uma fotografia de sucesso aqui. Mas não necessariamente isso ainda é seu programa de loja perfeita. Ele vai se tornar o programa de loja perfeita quando você atrelar uma mecânica de incentivo, de engajamento, de promoção do teu time, de pontuação, para você ranquear a performance dos canais, das lojas e do teu time de execução a partir disso. Fantástico. Isso é muito importante a gente trazer. Você entendeu? Porque também esse programa é uma evolução. Muitas vezes a empresa ela não tem o programa de loja perfeita, mas ela já tem os KPIs prioritários dentro da operação. Cara, vamos colocar isso dentro de um guia de execução e aí você vai naturalmente amadurecendo para você em breve ter o teu programa de loja perfeita com acompanhamento, com gestão, governança de execução. Porque um programa de loja perfeita é isso, é governança da tua execução no ponto de venda. E tem que transcender vários departamentos, né? Não é só o trade pensando nisso, né? Não é, cara. Tem que estar muito envolvido no comercial, né? Exatamente, cara. Tem que estar próximo do time comercial. Um bom programa, uma boa fotografia de sucesso, ela traduz a estratégia da companhia. Para começar, qual que é a estratégia da companhia? E quando eu estou falando de uma estratégia da companhia, ela não é só estratégia de vendas. Ela é estratégia de marketing. Isso. Ela é estratégia do negócio como um todo. Então, fica aqui também mais esse pronto para os colegas que estão assistindo a gente. O trade, ele não pode navegar sozinho, cara. Ele tem que estar junto com o comercial, ele tem que estar agregando, porque ele é uma área que é como se fosse uma área, não vou chamar agregadora, mas uma área que ela tem uma interface grande com vários departamentos dentro da indústria. E ele precisa fazer esse papel, porque ele fazendo isso, ele vai se tornar esse trade estratégico.
Muito bom. Só para ficar a dica, a gente tem aqui dentro da nossa playlist do podcast uma entrevista com a Camila Santos, da Fini, que ela fala muito sobre loja perfeita também. Ela, assim como tu, é uma defensora desse conceito. Imagina a Fini, uma empresa global hoje, né, cara, com operações as mais variadas, e é isso que tu falou. Tudo com régua, tem que ser medido. E medida é uma coisa concreta, não é subjetiva, né? Eu acho, eu gosto, eu acho bonito, tu acha feio. Não, é o que é a regra, né, cara? Mas assim, ó, a gente tava falando sobre a tua jornada dentro da Três Corações. E aí, cara, depois que surgiu esse processo mais inteligente de trade, como é que foi criar os programas de gerenciamento por categorias? Já Legal. tinha uma área de trade, ou o GC andou em paralelo? Porque muitas empresas, né, elas não sabem onde é que encaixa um GC, né? Tipo assim, o que é esse GC? É uma área que está no varejo, é uma área que está na indústria. Na Três Corações, vocês criaram um corpo disso, uma estrutura. Sim, uma estrutura robusta. Estava dentro do trade, estava fora. O que veio primeiro, o GC ou o trade, ou o GC veio depois? Conta para nós esse processo. Legal. Uma vez que foi implementada a área de inteligência de trade, dentro de inteligência de mercado, ainda comigo na liderança, isso foi para dentro da área de trade. Então, vamos lá. Em paralelo, a área de trade, por exemplo, da companhia, ela foi amadurecendo. Mas foi essa área de trade no evoluindo. início cuidava só do merchandising. Só merchandising e eventos. Exatamente, era a operação, tá? E aí agregou essa área de inteligência. Beleza, então ela já começou a ter uma conotação, uma importância e um papel diferente dentro da organização, em paralelo. Eu ainda dentro de inteligência de mercado, naquela época, Rubens, eu queria fazer uma migração para a área de vendas, cara. Eu queria ir para a área de vendas. Eu estava muito afim de ir para a área de vendas, né? Assumir como key account, assumir uma filial. E aí, numa conversa com o meu diretor, ele falou, Diogo, tem uma oportunidade em gerenciamento por categoria. O gerenciamento por categoria, Rubens, eu tô falando de 2008 agora, mais ou menos, tá? 2008. 2008? Peraí. 2000 e... Cara, me confundi no tempo agora aqui. 2015 e 2016, desculpa. 2015 e 2016... que são mais de 15 anos de trajetória, às vezes a gente confunde aqui as datas. Né? Décadas. Exatamente. 2015, 2016, ele falou, Diogo, tem um gerenciamento por categoria. O gerenciamento por categoria, cara, eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia de forma profunda. Rubens, eu fui atrás para estudar, fui entender o que era o gerenciamento por categorias. A gente conhece algumas pessoas no mercado. Na época, Patrícia, querida amiga, que era head da Johnson & Johnson. Jimenez? Exatamente. Fera. Jimenez. Fera Mora em Barcelona. Gerenciamento por categoria. Hoje está lá na Europa, exatamente. Propus um bate-papo com ela. Ela, não, Diogo, vem, eu te recebo, vamos falar um pouquinho de GC e eu vou te contar. E aí eu fui para uma tarde, passei uma tarde lá na Johnson. Na época era Johnson & Johnson, hoje é grupo Kenvue, né? Kenvue. Teve uma divisão lá nas unidades de consumo. E aí eu bati um papo com ela. Rubens, aquele papo me explodiu a cabeça, cara. Eu lembro que eu saí daquela conversa com a Paty, assim, com a minha cabeça virada, bicho. Falei, cara, isso é algo extremamente estratégico. E é num momento que a categoria de café estava passando por uma transformação muito grande, porque estava se premiumizando, novos métodos de preparo, e a gente precisava levar isso de uma forma mais estruturada para o varejo. E como? Eu falei, cara, o gerenciamento por categorias é a solução. Ele é um método para a gente fazer isso e orquestrar com o varejo e com o shopper. Organizar a categoria como um todo. Exatamente, não pensar só cara. no teu umbigo ali, nas tuas marcas, no teu portfólio. É ajudar o varejo no business dele. É isso, cara, porque é um processo colaborativo. Sim. Você sai de uma relação transacional e a conversa vai para um nível muito mais estratégico. Eu saí dali, eu lembro que eu sentei com o meu diretor, eu falei, cara, eu vou abraçar esse desafio. Porque eu entendi que em vendas, legal, eu iria, né, ter uma trajetória, acho que fantástica. Mas o gerenciamento por categoria, ele unia o que eu tinha de melhor para oferecer. O meu background analítico, pela minha história, Sim. da onde eu vim, o meu foco, minha vontade de estar com o varejo, de estar com o consumidor e estar mais em contato no ponto de venda. Unia tudo isso, eu falei, e de forma muito estratégica. Você entendeu? Embasada, com insight, com dado, com pesquisa. Eu falei, cara, é isso. Eu vou abraçar isso e eu vou implementar. E, na época, assim, era um projeto que eu estava implementando dentro da companhia. Mais tarde, o que aconteceu? Se tornou uma área robusta. Por quê? Né? A gente começou a construção dos cases, muitos cases de circulação nacional, foram publicados em revistas de varejo aí, de nome. No final, chegamos a realizar esse processo em mais de 30 redes de varejo, redes nacionais, key accounts, você entendeu? Em mais de universo de mais 700 lojas, com o gerenciamento por categorias implementado.
né? Sensacional. Então, assim, gerou um baita de um aprendizado para a companhia, foi um divisor de águas, você entendeu? Então, dentro de um JBP, por exemplo, a companhia chegava de uma forma muito mais estruturada, com dado de shopper, de categoria, para falar num outro nível. E na minha carreira foi um divisor de águas o gerenciamento por categoria, Rubens. Você entendeu? De fato, porque eu aprendi, eu cresci muito profissionalmente e pessoalmente. Foi um desafio implementar esse negócio dentro de uma empresa que não tinha a cultura do GC, que não conhecia, né, de fato a metodologia, porque o GC funciona quando você consegue disseminar ele na organização. Isso é muito importante, porque o gerenciamento por categorias, Rubens, ele gera inteligência para a indústria. Ele gera inteligência para o negócio. O fim dele não é simplesmente naquela parceria com o varejo, no resultado que aquilo agrega, em crescimento para a categoria e no case que você construiu. Não é. É na inteligência que ele gera para um programa de loja perfeita, por exemplo, para a construção de um guia de execução. A indústria que opera bem o processo de gerenciamento por categorias, ela faz isso de forma estratégica, porque através do GC ela gera conhecimento para a área de vendas. Você imagina que gera um argumento para um vendedor usar numa negociação com um comprador. É dessa forma que as indústrias, Rubens, precisam olhar o gerenciamento por categorias e trabalhar eles dentro do seu negócio. E nessa época, o trade ali, então, abraçou essa área de GC, mas tu não era ainda o responsável pelo trade na Três Corações. Não era responsável pelo trade. Tinha um head de trade. Tinha um head de trade e eu ainda estava com a área de GC dentro de inteligência de mercado. Olha não só. estava dentro de trade Não, ainda não, cara. Olha só, mais um exemplo de empreendedorismo executivo. Você entendeu? Dentro de uma outra área. Aí o meu diretor falou, pô, Diogo, faz muito sentido isso estar dentro do trade. Você entendeu? Porque, apesar que, assim, essa questão de dentro de um... Acho que, assim, cultura de uma empresa influencia em tudo isso. Sim. O fato de eu não estar necessariamente dentro da área de trade, Diogo, foi um problema? No caso da Três Corações, não. Porque a coisa navega muito bem entre áreas, tá, Rubens? Era só uma formalidade no trade, mas a gente sabe que há culturas e culturas. Muitas vezes, dependendo Mas da como é que estrutura tu da empresa, precisa estar blindava, dentro. assim, a informação que tu tinha de sellout, por exemplo, dos concorrentes dentro de uma categoria? Como é que tu blindava essa informação do comercial? Porque tudo que o comercial quer na hora de falar com o comprador é saber o que está acontecendo, é ter acesso aos dados que muitas vezes o comprador não apresenta. Como é que foi esse processo de não, pera aí, gurizada, a gente vai até aqui, depois daqui não é mais com você, é com a gente. Como é que fica isso? Rubens, quando a gente fala de gerenciamento por categorias, que é esse processo de colaboração com o varejo, com foco no shopper, ele tem algumas premissas, alguns pilares. Sempre quando eu vou falar sobre esse tema para qualquer empresa, numa palestra, por exemplo, eu abro com esses pilares. Um deles é a imparcialidade e o foco na categoria. Isso precisa ficar claro desde o início. A empresa que faz o processo de gerenciamento por categoria de forma séria, ela se apropria desses pilares do GC. E é isso que faz ele funcionar. Essa foi uma das vantagens de eu estar alocado dentro de inteligência de mercado, por exemplo. Você entendeu? Tem que lembrar que quando a gente começa um processo de GC, hoje mudou um pouco, porque a Scantec ela democratizou, por exemplo, os dados do varejo. Pois é. É um exemplo, né? A Nielsen também fez um pouco isso, a Scantec um pouco mais. Então, hoje é um pouco diferente, mas naquela época você assinava os NDAs, né? Então, você não poderia dar aquele acesso a vendas. Então, isso faz parte do processo. No final, se a categoria cresce, a tua marca cresce também. E a partir do momento, Rubens, que você constrói um case, o time começa a acreditar em você. O time começa a olhar, cara, o processo de gerenciamento por categorias funciona, é bom para o negócio. A marca cresceu também. Então, o time de vendas começa a acreditar. É uma conquista, cara. Mas aí o vendedor, quando ele ia fazer a abordagem com o comprador, qual era o nível de autonomia dele para, por exemplo, fazer uma venda? Ele não tinha acesso aos dados de sellout, para começar. Tá, mas o que ele tinha que vender? Era baseado na recomendação do GC ou do que a Três Corações entendia que deveria ser o share dela, o fair share, baseado no mix que ela estudava que era o ideal? Certo. Então, o que o vendedor fazia? Era um tirador de pedido só. Qual é a inteligência que o vendedor botava? Toda vinha de vocês. Boa. Primeiro ponto, tá? Quando a gente fosse falar de gerenciamento por categorias, é a área de GC que tem propriedade para isso. O vendedor ele pode apresentar, ele pode falar que tem a iniciativa dentro da indústria, mas ele traz o GC para a mesa, junto com o comercial do varejo, apresenta todo o conhecimento do shopper, apresenta a estratégia da categoria. Todo mundo junto, Rubens. Cara, eu cansei. Foram centenas de reuniões. Comprador, vendedor da Três Corações, comercial, todo mundo sentado na mesa, GC e trade, vamos falar de categoria. Mas era para apresentar o projeto. Mas era para apresentar. Eu quero saber do exatamente. dia a dia, o dia a dia, como é que ele atendia o cliente? Sim, entendi. Ele atendia como? Pronto. Como é que ele tirava o pedido? Baseado em quê? Ele ia com argumentos de venda. Então, como é que o GC gerava conhecimento para ele? Argumentos de venda, por exemplo. Quando a gente falava de café com leite. Café com leite é um produto que tem uma ocasião de consumo muito com leite.
tá? E aí a gente tinha um desafio para aumentar a penetração dessa categoria. A gente entendeu que expondo ele junto com o solúvel, tinha um incremento de vendas maior. Pronto, isso é um argumento que a gente já pode colocar na mão do vendedor e ele pode levar isso para uma negociação. Na hora dele vender, exatamente. Mas a meta do vendedor não passava por vocês? Não, claro que não. Nenhum momento tu cobrava a meta dele? Não, nenhum momento. E se ele dissesse assim, o varejista, minha meta é vender 100 unidades, mas lá no teu estudo de GC dizia que tinha que ser 30. E o comprador, como é que era esse conflito entre o que o GC dizia, desacelera, e o vendedor querendo acelerar? Como é que vocês modulavam isso? Pronto. Para você diminuir o ruído, porque faz parte, Rubens, dessa negociação, é sentar todo mundo numa mesa e organizar os passos, tá? Só que você tem que entender o seguinte, hoje quando a gente fala de gerenciamento por categoria, você tem o varejo com uma área, a indústria com uma área, e essas áreas se conversando e em paralelo o dia a dia do comercial, desenvolvendo a categoria. Pois é. Então, é dessa forma, você entendeu? Então, quando o vendedor da indústria ele ia para uma negociação, ele ia somente com argumentos de categoria, de conhecimento do shopper, você entendeu? No máximo, ele estava brifado ali de como é que está o andamento do processo. E tinha a meta dele. E ele tinha a meta dele normal, que faz parte, é o KPI dele, você entendeu? Mesmo se essa meta conflitasse conceitualmente com a meta do objetivo do GC ali naquele momento. Cara, dificilmente isso vai acontecer, porque o GC tem como objetivo sempre o crescimento dentro do negócio, entendi. da categoria. Você entendeu? Então, dificilmente você vai ter um conflito nesse sentido. É que eu fico pensando, que de repente ali tu já tinha uma área de vendas mais madura, mas é que tem muito vendedor, vamos supor, a Três Corações tinha um portfólio de, sei lá, 100 SKUs, tá? Aí chega o vendedor e ele vai fazer lá os 20, 80, vai vender 80% do pedido dele em cima de 20% do mix, sendo que no GC, desses 100% de mix, tinha que ter, naquele canal, 60%, digamos assim. Esses 40% que faltou, como é que fica, tu entendeu? Ou ele é orientado, ou ele vai fazer o trabalho de tirador de pedido, né? Que é o basicão. É isso que eu queria entender, como é que vocês faziam. Lembra quando eu falei para você que o gerenciamento por categoria ele é uma área de inteligência dentro da indústria? Então ele gera esse conhecimento para o vendedor e ele chega para o time comercial e fala, cara, vamos lá. Ó, os itens que performam bem, que fazem sentido para esse perfil, para esse cluster de loja, para essa rede, que vai gerar uma venda incremental para a categoria, são esses. Aí não tinha o vendedor tirar só o pedido dos que mais giram. Rubens, não, ele tinha que trabalhar mix. Não vou te dizer que isso não acontecia. Não, claro. Em redes que não tem o processo de GC, a coisa acontece de forma natural. Mas se não, você pensa que... Lembra que a gente tem um processo de JBP em grandes redes acontecendo. Sim, ainda tem mais esse complemento. Exatamente. Então, geralmente, esse alinhamento, dentro de um próprio JBP, você consegue orquestrar tudo isso. Sim, e aí na ponta tem a fotografia de sucesso e o programa de loja perfeito monitorando se aquilo tá realmente acontecendo. Sim, exatamente. Ali que amarra. Exatamente. Mas lembra uma coisa, tá? Vamos lá. Fotografia de sucesso não tem um foco na categoria. Tem um foco muito na performance da marca, né, dentro do negócio. Sim, mas é que a marca tá dentro da categoria. Daquele entendimento. Exatamente. A marca tá dentro da categoria. Exatamente. Se a categoria tiver capenga, a marca dificilmente vai estar bem. Exatamente. Uma coisa reforça a outra, né? Isso, exatamente. Tá? É complicado esse papo aqui, né? tem que entender dessa função. Tá, e aí tu tava lá, e aí um dia a gente foi fazer a série Trademan, né? Quem é aluno da academia, esse cara aqui é artista, meu. A gente fez lá, ele era o The Flash dentro do Trademan lá. E a gente fez uma série sobre GC lá na época da pandemia. Que terror aquele período, né, cara? E aí foi naquele momento que surgiu a oportunidade de tu virar o head de trade. Foi, exatamente. Como é que foi sair do GC? Foi um pouco depois dali, né? Sim, tu tava na dúvida, tu me pediu meu conselho, eu falei, vai, velho, vai pra cima. Cresce, né, cara? Foi uma oportunidade que surgiu. Eu acho que por conta do background, por conta do histórico, você entendeu, Rubens? Contribuiu para isso, né? Não foi algo... Diogo, você buscou isso como um alvo? Não necessariamente. As coisas foram acontecendo, tava lá, Rubens. Tava capacitado, você entendeu? Surgiu. As coisas foram acontecendo, né? Eu tinha a visão... Eu tinha um background analítico, pesquisa, shopper, /consumidor, categoria. Então, tudo isso somou e fez com que essa oportunidade surgisse e eu abraçasse, né? E aí era uma estrutura robusta, trade canal, trade categoria, merchandising, com mais de 2.300 promotores. Naquela época já mais de 100 headcounts, JBP rodando uma dezena de redes. Então, assim, para mim foi... um momento de muito amadurecimento profissional, pessoal, e me deu uma visão 360 do negócio, né? E me preparou para o momento que eu estou hoje. Pois é, então vamos falar agora. Então a gente aprendeu um pouco aqui com o Diogo sobre a jornada dele e os bastidores da implantação de uma área de gerenciamento por categorias e de trade, tudo isso, né? Como é que essas coisas se somam. E aí surgiu uma nova oportunidade na tua vida, né, cara? Que é onde tu tá hoje, na Incube, como sócio.
foi pro outro lado do balcão. É isso aí. Saiu da indústria, foi para prestação de serviços. E como é que é isso? O que hoje tu pode nos ensinar a partir da prestação de serviço de vocês? O que hoje tá acontecendo no mercado em termos de inteligência de mercado? Legal. Bom, primeira coisa, tá? Quando a gente estava gravando aquela série do Trademan, eu lembro que a gente estava fazendo uma viagem para gravar numa loja em... Soledade. Soledade, isso, né? E a gente vinha conversando e a gente falou sobre missão. Não sei se você lembra disso. Lembro, claro. Aonde eu tô hoje, Rubens, eu tenho uma missão, né? Você sabe que eu sou um cara, assim, muito baseado em princípios e valores cristãos. Isso norteia e faz parte da minha vida, né? E a minha missão ali finalizou e hoje eu estou em outra missão, mas totalmente conectada com o meu propósito, de levar conhecimento, de compartilhar a minha experiência, de ensinar, que você sabe que é algo que eu gosto e que eu faço assim por prazer. Surgiu essa oportunidade, né? Eu já pensava em empreender, isso é algo que eu tinha dentro de mim que veio lá de trás. Contei minha história aqui, de família, né? Uma família empreendedora. Então eu também tinha isso para mim. E surgiu a oportunidade. Hoje eu estou na Incubimétricos, junto com os meus 2 sócios, o Gustavo e o Rafael. Incubimétricos é uma consultoria, né, ela nasceu com foco em analytics, né, na vertical de dados, então cruzando dado de sell-in, dado de sell-out, dado de execução, de diferentes metodologias. E hoje a gente está aportando conhecimento em trade marketing, com guia de execução, desenhando programa de fotografia de sucesso, realizando o processo full de gerenciamento por categorias, tá? Eu vim para a consultoria por conta disso, porque eu senti que eu tinha a agregar ainda muito mais agora pro mercado. Foi por isso que eu fiz esse movimento. Tô aprendendo demais, Rubens. Você em consultoria, hoje eu aprendi que é uma via de mão dupla, né? Você ensina, mas você aprende também, claro, cara. o tempo todo. O tempo todo. Isso é muito legal, tá? Então eu tô nessa jornada muito por conta disso, né? E tô aprendendo demais, Rubens. Está sendo uma jornada fantástica, a gente está fazendo muita coisa, eu tô muito feliz e tô aprendendo demais. E com muito sucesso, né? E com esse background que vocês têm, né, cara? Mas agora eu queria que o Diego se preparasse, que eu vou te chamar para contar um perrengue do trade depois que a gente passar a vinheta da Focus Trade Ações, que é a empresa que vai te ajudar a solucionar os perrengues do trade. Passa a vinheta da Focus aí. Agora é o seguinte, Diogo. Tá. Um perrengue do trade. Me conta aí uma situação, cara, que tu ficou numa saia justa, cara. Tu falou assim, meu, e não tem ensaio, tá, pessoal? Eu sempre coloco assim na hora, quero ver o que vem no inconsciente. Aquela situação, meu, o que é isso aqui? Não podia ter acontecido, velho. Que confusão que eu me meti. Tá. Vou contar um relacionado a gerenciamento por categorias. Que Boa. não sei se foi um perrengue, mas foi um negócio que me gerou muito aprendizado. Tá? Vai lá, não vou manda citar bala. a rede porque eu não quero detalhar muito a bom pessoa. aqui a gente não citar nomes. Não citar nomes, tá? Beleza? Bora. Mas eu tenho vários, viu, Rubens? Mas vamos lá. Vai lá. Beleza? Posso começar? Pode, lógico. Legal, vamos lá. Perrengue do trade. Rubens, eu vou contar... Tem vários causos aqui que eu poderia compartilhar com vocês, turma, nesses mais de 15 anos aí de trajetória. Mas tem um que foi muito legal. Gerenciamento por categorias, então. A gente falou muito sobre esse tema, eu quero trazer um perrengue relacionado a isso. Era uma determinada rede, interior de São Paulo. Era uma rede que estava em franca expansão e ele queria fazer o processo de gerenciamento por categorias. Mas ele não tinha mão de obra e nem estrutura para fazer isso. Eu fui convidado para falar um pouco da categoria para ele, né, para um dos donos dessa rede. Eu peguei e fui. Aí ele olhou para mim e falou assim, Diogo, eu quero muito fazer o processo de GC, eu acho que a gente consegue, né, gerar muita venda aqui dentro da categoria de cafés, olha as minhas lojas, dá para a gente fazer um trabalho legal, mas assim, cara, eu não tenho quem faça isso dentro da minha equipe
e eu preciso que você faça comigo. Teria como que eu abrir minha base de sellout, a gente desenhasse junto as estratégias, desenhasse racional de exposição, sortimento, enfim, você passasse algumas OS desse jeito, Rubens, aqui comigo e a gente desenhasse, cara, a estratégia da categoria para implementar. Eu olhei assim para ele e falei, cara, eu topo o desafio, porque isso envolve, né, você decodificar uma base de dados, pensar na estratégia, tudo que tu gosta, isso leva né? tempo. Tudo que tu gosta, Tudo que né? eu gosto, né? E tem mais pessoas envolvidas, mas eu falei, não, beleza, se tu confia em mim para isso, cara, vamos fazer, o meu papel é esse. Eu lembro que daí na outra semana eu marquei um horário com ele, ele previamente conseguiu gerar num sistema mais rústico que ele tinha a base de sellout. Eu tratei de decodificar essa base para a gente conseguir fazer as análises. Já levei a base pronta, setei com ele. Vamos lá, ó, fiz uma análise básica. Como é que tá? Vamos começar da performance da categoria. Ano versus ano, categoria, subcategoria, analisamos segmento, ranking de marcas, SKU, olhamos o espaço da tua categoria. Cara, como é que a gente pode pensar no sortimento? Eu passei uma tarde com ele, Rubens, com esse dono, proprietário de varejo, desenhando a estratégia da categoria de cafés para ele, cara. Isso foi muito legal. Eu e ele numa sala, movida a café, desenhando isso junto, cara. Foi muito legal. A gente desenhou e um cara prático, um empreendedor nato. No outro dia, ele estava começando a implementar aquilo dentro do negócio dele. As premissas que a gente definiu para o sortimento, itens que precisavam ser delistados, itens que precisavam ser incluídos. Redesenhamos e repaginamos todo o espaço da categoria, layout, planograma, definimos o papel. Rubens, foi um perrengue, porque foi um negócio que eu tive que fazer ali junto com ele numa tarde, mas foi um baita case aí, cara. Foi um perrengue que deu certo, então. Terminou bem. Putz, graças a Deus. Implementamos, virou um case e pô, foi super maravilhoso. legal, isso aí é histórico, né, cara? E ver essa mudança acontecendo na prática. Ninguém acredita. Não, ninguém acredita. E eu quero ver você sair num perrengue desse. Depois que o cara dizer assim, ó, tá aqui os dados, te viram em meia hora. Resolve em uma manhã o meu problema. Diogão, seguinte, agora eu vou te chamar pro nosso momento privado dentro da academia, que é só para os membros, tá? Esse conteúdo que a gente gravou agora vai para o YouTube, vai para o Spotify, é aberto e agora eu vou te chamar para um momento só nosso aqui, que eu quero te dar algumas dicas mais, né, de desenvolvimento de carreira. Legal. E queria, né, que tu desse teu recado final aí para quem nos assistiu até aqui. E lembrando, né, pessoal, me sigam nas redes sociais, se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube e se quiser saber mais da academia e também aprender com o Diogo, nós temos dentro da plataforma da academia, que eu vou deixar o link nos comentários, um curso de GC ministrado por Cifera aqui, então você pode aprender GC com ele, é só você querer, tá? Dá o teu tchau aí pra galera que tá nos assistindo. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer eu estar aqui com você hoje, Rubens, dividindo conhecimento, compartilhando um pouco da minha experiência. Fiquem à vontade, me sigam lá nas redes sociais, tem o Instagram da Incubimetrics, a gente está trabalhando em bastante conteúdo, pessoal, relevante também sobre trade, o universo de analytics, shopper, gerenciamento por categoria, enfim, loja perfeita, tudo que está relacionado ao nosso mundo. Prazer eu estar aqui com vocês. Show de bola, meu querido. Valeu, pessoal. E a gente vem agora para a academia, Diogão. Valeu.